Alguém já disse que a igreja é o maior espetáculo da terra. Por que alguém diria isso? Porque a igreja é o lugar, não necessariamente geográfico, mas é um momento onde estamos juntos, onde pessoas falhas como eu e você, gente pecadora, gente limitada, gente que decepciona os outros, se encontra com alguém que é perfeito, que é Deus. Na sabedoria bíblica, Deus ele está onde o seu povo está. E o povo de Deus nunca é um povo perfeito. O povo de Deus é um povo formado por gente falha, gente pecadora, gente como nós. Então, esse é o maior espetáculo da terra. E é interessante que quando, eu não estou falando aqui em uma denominação, pensando numa igreja específica, A, B ou C, mas todos os discípulos, discípulas de Jesus espalhados pela face da terra, eles têm um poder enquanto igreja, uma capacidade, um potencial de revolução, de revolucionar a sociedade onde estão inseridos, de transformar ambientes de injustiça, ambientes de desamor, ambientes de desumanidade. A igreja tem esse poder revolucionário. Agora, você deve estar pensando, bom, potencial tem, mas não é bem assim que as coisas acontecem. É verdade. Quando a gente olha para o nosso país, especialmente, uma pesquisa simples a respeito das frentes de religião dos brasileiros, a gente vai descobrir que os evangélicos, aqueles considerados protestantes, eles são hoje algo em torno de 30% da população. E se nós pensarmos que 30% da população brasileira, muita gente, tem esse potencial de revolucionar, de transformar os ambientes onde estão inseridos, gente, é muita coisa. Mas na prática, nós percebemos que, infelizmente, não é muito isso que nós temos visto, que nós vemos por aí. Nos últimos 30 anos houve um boom de crescimento de protestantes, daqueles que se dizem evangélicos no Brasil. Mas quando você olha para essa panela inteira, generalizando, você vê que tem muita maluquice, muita bizarrice no meio. Muitos líderes inescrupulosos que oprimem pessoas em troca de favores econômicos. Gente que adere a visões que não têm a ver, não estão adequadas à luz da sabedoria bíblica. Então nós temos um potencial gigante, o ático está começando. Esse é apenas o nosso 4º encontro. E eu fico muito feliz em ver você aqui. Eu quero dizer para você não olhar para o número de pessoas que nós temos aqui hoje, mas para o potencial que qualquer igreja, não só o ático, qualquer igreja séria, que porta a mensagem da cruz, é capaz de fazer, de revolucionar os lugares, os ambientes onde estão inseridos. Agora, quando eu olho para o perfil dos evangélicos no Brasil, e eu não vou falar aqui de católicos ou de outras denominações, porque eu vou falar de onde nós estamos inseridos. De maneira bem genérica, tá, pessoal? Obviamente não estou aqui, não é uma lista taxativa, é apenas exemplificativa. O perfil dos evangélicos no Brasil são pessoas completamente diferentes do restante da sociedade, mas não de uma forma boa, não de uma forma positiva, íntegra. Esse pessoal é um pessoal íntegro, diferente de um outro lado da sociedade. Não, são pessoas que, se você olhar para os discípulos, discípulas de Jesus nos últimos 30, 40 anos, eles foram se tornando aos poucos um grupo esquisito, um grupo estranho, que fala estranho. Tem o que alguns amigos chamam de evangeliquez ou crentez. São expressões que só os de dentro entendem a respeito de Deus, a respeito de questões inseridas nesse ambiente religioso, maneira de se vestir, lugares onde frequentam, começaram a se apartar, a se distanciar da arte, da cultura e começaram a viver num gueto. Esses são os evangélicos no Brasil. Pessoas completamente diferentes do restante da sociedade, mas não de uma forma positiva. Ainda,
Quantos líderes religiosos envolvidos em escândalos políticos e morais? Líderes que deveriam nos nortear, líderes que deveriam apontar o caminho com maturidade para nós, acabaram se envolvendo com escândalos políticos, morais. E tudo isso trabalha em desfavor de movimentos sérios como o nosso. Uma vez eu estava indo para São Paulo num ônibus, a gente morava em Jaguariúna, eu estava num ônibus indo para São Paulo e uma pessoa senta do meu lado, começa a conversar comigo e pergunta o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo. Eu estava lendo um livro, o que você está lendo aí? Aquele senhor me perguntou e eu fui contando para ele e em determinado momento ele perguntou o que eu fazia, qual era a minha profissão. Eu disse, eu sou pastor. Claramente, naquele momento, houve um bloqueio nele, do tipo, meu Deus, esse cara é um pastor, ele vai pedir dinheiro para mim, ele vai começar a me convencer de que eu tenho que andar desse jeito e não daquele, porque as experiências que ele teve até aquele momento, possivelmente com pastores, foram as piores. Ainda, líderes religiosos enriquecendo às custas dos fiéis. Fiéis, a Bíblia nos compara como discípulos de Jesus a ovelhas. E se somos ovelhas, muitas das ovelhas têm sido tosquiadas e têm ficado completamente sem lã, porque pastores imorais, para que tenham vidas cômodas, enriquecem a base da exploração desses fiéis. Eu estou falando alguma novidade aqui, gente? Não, né? A gente sabe de tudo isso. Mais uma questão. Fiéis que contradizem o âmago do discipulado de Jesus. O que é o discipulado de Jesus? O Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, diz que os discípulos de Jesus serão conhecidos por uma característica. Não é pelo conhecimento das Escrituras, não é pela maneira como eles se vestem, não é pelo traquejo na fala, de como eles se comunicam, é pelo amor. É pelo amor que podemos ter uns pelos outros. É isso que nos identifica como discípulos de Jesus e não outra coisa. Não outra coisa. Assim, nos ritmos da velha influência, nós, como discípulos de Jesus, você frequentando uma comunidade cristã ou outra, como que nós acabamos, de forma generalizando aqui mais uma vez, influenciando a sociedade onde nós estamos inseridos. Como é que a gente fez isso? Em vez de dar amor, nós passamos a entregar panfletos evangelísticos. Em vez de compartilhar amor, a gente vai numa praça e a gente distribui 300 panfletos falando de Jesus. Em vez de usarmos as vestes do amor, usamos camisetas com frases de efeitos e adesivos de peixinhos em nossos carros. A gente passou a usar camiseta, Jesus te ama, Jesus tem um propósito em sua vida, sou filho do rei, Deus mudou minha vida, eu sou livre. Se você frequenta uma comunidade cristã há 5 anos, todas essas frases que eu estou falando aqui você já ouviu em algum momento. Se você não frequenta, se essa é a sua primeira vez numa comunidade cristã, é mais ou menos assim que funciona. Em vez de usarmos as vestes do amor, da compaixão, nós passamos a usar camisetas, adesivos em nossos carros. Ainda, em vez de dialogar em amor com os diferentes, nós passamos a viver em um gueto religioso. Gueto religioso. Você não pode ouvir música não cristã, você não pode frequentar ambientes onde estão os não cristãos, você não pode ser, de repente, identificado com o não cristão, mas é interessante porque isso não tem nada a ver com a vida de Jesus. Jesus, ele estava onde estavam os pecadores, as pessoas falhas, gente como nós. Ele estava nos ambientes mais complicados da sua época, com as pessoas mais difíceis daquele contexto. Então, gente, se essa é a velha influência, essa influência aqui a gente conhece, certo? Essa influência aqui, de alguma maneira, você já teve contato. Talvez não com todas, mas com algumas delas você já teve contato. Seja como envolvido em uma comunidade cristã, ou seja você recebendo um panfleto um dia ou outro, passando por ali, alguém te deu um informativo a respeito da fé. Agora, hoje, eu quero contar para você sobre algo urgente que nós precisamos adotar.
uma nova influência. O meu sonho para o Ático é que essa comunidade de estranhos que se tornam amigos e de amigos que se tornam parte da família seja tão real, que nós possamos influenciar os nossos amigos e familiares de uma maneira completamente diferente. Que eles vão dizer assim, puxa, você nem parece crente. Um excelente elogio que eu recebo vez ou outra é, você não parece pastor? Uau, que legal. É isso. Eu não quero me parecer com um pastor, eu não quero me parecer com um crente, eu quero me parecer com Jesus. Eu quero que você também se pareça com Jesus. E você vai descobrir ao longo dessa jornada que se parecer com Jesus, muitas vezes tem a ver com não se parecer com a igreja, com a religião, com os evangélicos no nosso país. Nesse sentido, gente, eu quero convidar você para olhar comigo para o livro de Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento, escrito pelo evangelista Lucas. Lucas era um médico. Lucas, ele escreve aquilo que ele escreve com bastante carinho, com muito cuidado, ele é muito minucioso em seus relatos. Eu quero convidar você a olhar comigo para Atos capítulo 3. No capítulo 3, no verso 1, sabedoria bíblica aqui na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar na sua versão de preferência, no seu smartphone, fique à vontade. Sabedoria bíblica diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Gente, Pedro e João aqui representam a igreja primitiva. Quando Lucas está falando deles, ele está falando de duas colunas da igreja de Jesus que está surgindo naquele contexto. E mais do que isso, Pedro e João, eles estão fazendo algo que eles fizeram a vida inteira e que qualquer judeu que se prezasse naquele contexto faria. O quê? Às 3 horas da tarde, eles estavam indo para o templo para orar, para a hora da oração. Então eles não estão fazendo nada demais aqui, eles estão fazendo o que qualquer judeu religioso da época faria, ok? Então assim, mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. Qual a diferença nossa como discípulos e discípulas de Jesus hoje para com todos os evangélicos, colocando todo mundo na mesma panela, do Brasil hoje, com relação a encontro, local, horário, mais ou menos a mesma coisa, certo? Vários discípulos e discípulas de Jesus estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo, exatamente agora, reunidos agora, com cultos diferentes, com vertentes diferentes, ok? Não tem nada de diferente. Aqui mesma coisa, Pedro e João, eles estão indo ao templo às 3 da tarde, fazendo o que qualquer judeu religioso faria. Versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Gente, naquele tempo, os aleijados, os coxos, eles viviam vidas muito difíceis. Hoje, para alguém que tem alguma necessidade especial, o acesso já é difícil, a inclusão já é complicada. Nesse tempo aqui, o contexto era ainda pior. Por quê? Porque um coxo, ou um aleijado, como a Nova Versão Internacional chama, ele não poderia entrar no templo. O templo onde os religiosos iam para orar, para desenvolver sua espiritualidade, ele só poderia receber pessoas, entre aspas, perfeitas. Então, se algum coxo, algum aleijado, algum leproso, alguém que tivesse alguma deficiência física, não poderia entrar no templo. Presta atenção nisso. Uma sociedade extremamente religiosa, onde fazer parte da religião é você ter senso de pertencimento, você não poder entrar no templo para orar, é muito sério. É muito sério. Então, esse aleijado, ele experimenta durante toda a sua vida de um profundo sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é viver uma vida à margem da sociedade, sendo humilhado, sendo debochado, passando vergonha e sofrendo, além de fisicamente, também emocionalmente. Ele sabe o que é isso. Além disso, gente, um aleijado, ele não tinha profissão.
porque um pai ensinava a profissão para o filho para o seu filho e assim por diante. Mas um homem ou uma mulher que não tivesse perfeitas condições físicas não aprenderia profissão alguma e teria que viver à base da esmola. Então, o que acontece aqui? Esse aleijado, além de estar à margem da sociedade, não poder entrar no templo, ele está à porta do templo. Ele não entra no templo. Além disso, por que ele vai para lá? Ele vai para lá porque esse é o modo de sobrevivência dele. Ele precisa pedir esmolas. Ele precisa implorar pelo amor, pela misericórdia de um ou outro ali que passe e lhe dê esmolas. Agora, é preciso a gente entender que essa era uma prática reconhecida naquele momento na sociedade. Os religiosos, eles passavam por ali e davam realmente esmolas. E eles achavam que isso era bom, e eles se orgulhavam disso. Eles passavam por ali, davam aquela olhada, ver se tinha alguém olhando, assim, quando eles garantiam que tinha muita gente vendo, aí eles tiravam do bolso uma moedinha e davam ali para o aleijado. Olha como eu sou bondoso, olha como eu faço bem para aqueles que precisam, mais ou menos como a gente faz hoje, fazendo bem e postando no Instagram, sabe? Olha eu aqui ajudando os pobres, olha eu aqui aconselhando um amigo, olha eu aqui fazendo coisa boa para o próximo, e aí a gente posta no Instagram, assim, para todo mundo ver. Mais ou menos isso que esses religiosos faziam. Esse aleijado, ele estava acostumado a receber ajuda de gente religiosa, mas essa ajuda transformava a vida dele? Claro que não. Essa ajuda é apenas um paliativo, assim como um adesivo no carro, assim como uma camiseta escrito Jesus te ama, assim como a velha influência da religiosidade. Era essa a influência desses religiosos. Trazendo para os nossos dias, é como quando a gente chega para alguém que está passando por duras, terríveis crises emocionais, crises a partir de enfermidades financeiras, problemas conjugais, de relacionamento, e a gente fala assim, vai dar tudo certo, Jesus te ama, vou orar por você, mas a gente não é capaz de dar um passo na direção dessa pessoa para influenciar essa pessoa de uma outra maneira. E quando a gente só influencia a partir de um gesto religioso, é exatamente isso que os religiosos da época faziam. O verso 3 diz que, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, esse aleijado, o que ele faz? Ele faz o que ele faz todo dia. Ele pede esmola. Todo dia ele faz isso. Então ele olha para Pedro, para João, 3 da tarde, é o horário que os religiosos chegam, eles são mais um grupo, mais uma dupla de religiosos. Eles vão simplesmente fazer, ele faz aquilo que ele faz todos os dias, ele pede esmolas. Veja, gente, até aqui, até esse versículo 3, não há diferença entre Pedro, João e qualquer outro religioso da época. Essa bifurcação onde eles estão é a bifurcação onde eu e você nos encontramos o tempo todo. Até certo momento da nossa história, gente, nós nos parecemos com qualquer outro religioso, seja cristão ou não. Porque nós estamos muito envolvidos com teorias, com conceitos, com discursos e com pouca prática. Mas existem momentos-chave em nossas vidas onde nós podemos viver uma outra realidade, a respeito de uma outra influência na vida das pessoas que nos cercam, na vida dos nossos amigos e na vida dos nossos familiares. Pedro e João tinham uma influência diferente para compartilhar. Pedro e João, o livro de Atos nos conta, eles tinham algo completamente distinto do que os religiosos da época compartilhavam, eles tinham para compartilhar. Por quê? Porque se a gente voltar um pouquinho para Atos 2, gente, se você olhar o grande cenário da Bíblia inteira, se você olhar para toda a sabedoria bíblica, você vai perceber que em Atos 2, uma promessa lá do Antigo Testamento se cumpre. A promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre a humanidade. O Espírito Santo é a essência de quem Deus é.
O Espírito Santo é a essência do próprio Criador. Foi derramada sobre nós. Quando? Em Atos 2. Esse é um fato histórico. Em Atos 2, versículo 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, o dia de uma festa judaica, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Presta atenção nisso. Todos, não os líderes, não aqueles que tinham 30 anos já de religião, não aqueles que mereciam, aqueles que não mereciam, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito as capacitava. Eu não quero entrar aqui no mérito das expressões físicas do que aconteceu aqui nesse momento, mas a informação importante aqui é: todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que isso significa? A essência, o DNA dos céus, do reino de Deus veio sobre essas pessoas. E a partir daqui, essas pessoas, incluindo Pedro e João, do nosso texto, eles estavam aqui. Essas pessoas agora tinham uma opção. Em vez de influenciarem a partir da velha religiosidade, eles poderiam influenciar a partir de uma nova perspectiva. Eles tinham essa opção. E eu e você temos essa opção hoje também. Eu e você temos essa opção. Nós podemos viver a partir da velha religiosidade, a religiosidade da barganha, de ajudar quem merece, da meritocracia. Ou a gente pode influenciar os nossos amigos e familiares com uma nova espiritualidade, com uma nova influência, influenciar quem precisa com os valores do reino de Deus de fato. Paz, justiça, alegria. Voltando para a história do coxo, versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele. Versículo 3, ele estava olhando para Pedro e João esperando receber alguma coisa, alguma esmola, certo? Versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele, para o aleijado, e então Pedro disse: olhe para nós, olhe para nós. Gente, presta atenção nisso, essa informação de Lucas é preciosa e é muito importante para nós entendermos todo esse contexto aqui. Por que ele diz olhe para nós? É como se ele estivesse dizendo assim: olhe para o que Deus está fazendo em nossa história. Porque é muito fácil, gente, eu e você, nós temos um amigo, um familiar, que assim como eu, assim como você, passa por dificuldades. E aí nós dizemos: puxa, só Deus, né? Só Deus que pode cuidar de você, só Deus que pode transformar a sua vida, só Deus que pode mudar essa situação. De fato, Deus pode fazer, mas olha o que Pedro e João nos ensinam aqui. Tem momentos que nós precisamos dizer: gente, olha para mim, olha para nós, olha para o que Deus está fazendo na minha vida. E Pedro e João não eram pessoas perfeitas. Por favor, entenda isso. Talvez você foi ensinado que Pedro e João eram santos, pessoas diferentes de mim e de você, e essa não é uma verdade. Pedro e João eram pessoas pecadoras, falhas, assim como você, comedor de arroz e feijão, assim como eu. Pedro é a pessoa que negou a Jesus quantas vezes? Uma vez? Duas? 3 vezes negou a Jesus. João e seu irmão Tiago, um dia quando Jesus não foi muito bem recebido numa aldeia, eles pediram para que Jesus descesse fogo dos céus e queimasse aquela aldeia. É desses caras que nós estamos falando. Nós estamos falando de gente ruim, gente difícil, gente como a gente. Pedro e João dizem para aquele aleijado: olhe para nós, olhe para nós. Percebam, não tem a ver com uma frase de efeito que está na camiseta deles, não tem a ver com o fato deles serem da igreja presbiteriana, batista, católica, independente, não sei do que lá, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que Jesus está fazendo na história deles. Tem a ver com o que aconteceu no capítulo anterior, de que o Espírito Santo, a essência dos céus, veio sobre eles e os encheu de significado para uma nova vida, a respeito de uma nova influência. Versículo 5. Olha isso, gente. Pedro e João dizem: olhe para nós.
E o que o homem faz? Ele olha e, meu Deus, eles vão me dar alguma esmola. Hoje é hoje que eu salvo a semana. É hoje que eu almoço num restaurante bacana. É hoje que eu faço um dinheirinho legal. É isso que eles estão esperando, que o aleijado está esperando. Versículo 6, disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, e somente o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Gente, eu quero que você preste atenção um pouquinho nessa afirmação de Pedro, porque nós ficamos um pouquinho impressionados com o milagre, né? Mas o maior milagre aqui não é o fato desse aleijado andar. É o fato de que Deus está devolvendo a vida normal para esse ser humano. É o fato de que uma pessoa desumanizada por uma sociedade religiosa volta a ter a sua humanidade restituída. É o fato de que este homem não vai mais viver à margem da sociedade, ele tem a sua dignidade devolvida. Mas é interessante que como que Pedro e João fazem isso? Eles compartilham aquilo que eles têm. Pedro e João, gente falha, gente pecadora, eles compartilham aquilo que eles têm. E agora, pensando em nós aqui nessa manhã, quantos amigos vocês têm? Quantas pessoas que vocês têm, que vocês influenciam? Quantas pessoas que vocês têm, que vocês influenciam positivo ou negativamente? São vários familiares, são vários amigos que estão em torno de você. E talvez você diga o seguinte, você pense assim, bom, mas eu não posso ajudar fulano, ciclano, beltrano. Por quê? Porque quem sou eu, Carlos, para ajudar? Eu sou falha demais. Eu não dou conta nem dos meus problemas. Eu não dou conta nem do espelho. Como que eu vou dar conta dos problemas dos outros? Mas, gente, essa também é a história de Pedro e João. Eles também não dão conta dos problemas deles. Mas o que eles têm recebido, aquilo que eles têm recebido, eles compartilham. E eu quero desafiar você nessa manhã, você que tem caminhado com a gente nesses domingos, você tem recebido alguma coisa aqui aos domingos e essa coisa não vem de mim. Não vem do Rubem, do pessoal da música ou do pessoal da integração que recebe você com o maior carinho. O que você recebe aqui é do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a essência dos céus que vem para nós quando estamos juntos. A Bíblia não nos chama de povo de Deus no sentido individual em nenhum momento. Nós sempre somos povo de Deus quando estamos juntos. A igreja de Jesus é o povo que se reúne. E quando nós estamos juntos, algo especial acontece. A essência dos céus vem sobre nós e nos alimenta e nos alenta para continuar, para insistir um pouquinho mais. E isso que você tem recebido, seja muita coisa, seja pouca coisa aos seus olhos, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, porque eles estão marginalizados por aí. E outros religiosos têm passado e dado só esmolas, só moedinhas, com efeito paliativo meramente. E olha o que acontece no versículo 7. Segurando-o pela mão direita, está falando de Pedro, segurando o aleijado pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Quer dizer, Pedro já disse, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante e ande. Mas além disso, ele o segura pela mão direita, ele o ajuda a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Percebam que há muito amor nessa atitude. Eu quero que você viaje um pouquinho na sua imaginação. Imaginem a cena, muita gente entrando, muitos religiosos entrando dentro do templo. Pedro e João estão meio que atrapalhando, sabe? Quando você para num lugar que tem muito trânsito de pessoas e o pessoal começa a desviar, eles estão meio atrapalhando o esquema ali. E eles dizem, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante e anda. Mas não apenas isso. Não é apenas uma fala religiosa. Não é apenas uma fala verborrágica. Do tipo, sai da minha frente, Deus te abençoe, pelo amor de Deus, toma essa moedinha aqui e suma da minha vida.
Não é isso. Pedro estende a mão direita em um gesto de amor, de cuidado, de carinho e ajuda esse homem a ter a sua dignidade devolvida. Ajuda esse homem a ter a sua humanidade restituída. Gente, nós do Ático, nós temos um sonho de sermos daqueles que não apenas dizem em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, mas de sermos daqueles que estendem a mão direita e ajuda. Queremos ser daqueles que ajudam, aqueles que estão por aí prostrados, a que se levantem. Nós temos dito com frequência, o Ático quer ser um lugar onde estranhos tornam-se amigos e amigos tornam-se parte da família. É isso que nós queremos ser enquanto comunidade de discípulos e discípulas de Jesus. Agora, eu quero desafiar você aqui nessa manhã a ser intencional nesse sentido. Ah, Carlos, eu entendi. Então, Carlos, você é o pastor? Se vira. Não, não é isso, gente. Não é isso. O pastor, ele tem uma série de atribuições e de coisas que ele precisa fazer, e o cuidado pastoral das pessoas, e preparar aqui uma reflexão para que a gente compartilhe, para que a gente pense e que Deus fale com a gente, mas esse gesto de influenciar, ele é orgânico e é de todos nós. Percebam, não é Jesus que está aqui curando o coxo. Nessa fase da história, Jesus já foi crucificado, Jesus já ressuscitou, Jesus já foi assunto, já subiu aos céus e a igreja de Jesus está em missão. E Pedro e João representam aqui a igreja de Jesus. Não é Jesus que está fazendo isso. Gente, Jesus não vem mais para a história, como ele já veio, fazer outros milagres. Ele não vai fazer isso mais. Ele não vai aparecer para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo que está em depressão, que está pensando em suicídio, que está tomando medicamentos fortes, que está envolvido com entorpecentes, que está perdido no álcool, que está tendo um relacionamento extraconjugal e precisa de ajuda. Jesus não vai aparecer em carne e osso para essa pessoa. A maneira de Jesus influenciar essa pessoa é usando você. Exatamente como você está. Para compartilhar, não de coisas absurdas, malucas e incompreensíveis, não, para compartilhar exatamente daquilo que você tem recebido de Jesus. A essência dos céus. O Ático não é o Carlos, o Ático não é um grupo de pessoas específico, o Ático não é o Danilo, a Letícia, os proprietários do Ático, onde tudo isso aqui começou. O Ático é você. O Ático somos nós, juntos, olhando para a mesma direção. Por isso, influencie de uma forma diferente. Eu quero convidar você a iniciar essa semana pensando de uma maneira diferente. Influencie seus amigos com a arte, com música. Influencie seus amigos com um papo cabeça sobre política, sobre economia. Influencie seus amigos falando a respeito do que você tem recebido de Jesus e como Jesus tem transformado a sua maneira de ver o mundo. Influencie seus amigos de uma forma diferente, muito além das camisetas, sabe? Muito além dos adesivos, muito além das frases prontas, Deus abençoe, Jesus tem um propósito na sua vida, muito além dessas frases prontas. Influencie seus amigos e familiares. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós não imaginamos o tamanho do potencial revolucionário que nós temos. Os discípulos de Jesus, eles iniciam esse trabalho a partir de Jesus. Eles eram quantas pessoas? Inicialmente, 12. Os 12 apóstolos, que se tornam 70, que se tornam uma multidão, até estarmos aqui hoje, falando a respeito de fé, à luz de textos de pessoas que viveram há mais de 2000 anos. Porque existe um potencial de revolução dentro da igreja. Esse potencial chama-se Espírito Santo de Deus,
que vem inexplicavelmente encher o meu coração e preencher o vazio do seu coração. Versículo 8, olha o que acontece quando nós nos sujeitamos a participar do que Deus está fazendo. Olha o que acontece quando você, pecador, pecadora, falha, se envolve com o que Deus está fazendo na história. Coisas incríveis, assustadoras acontecem. E de um salto, aquele aleijado pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Gente, você consegue imaginar um negócio desse? Aquele cara que há anos estava ali prostrado, com as pernas mirradas, de repente ele se levanta, de repente ele está pulando, de repente ele está saltando. Mais uma vez, eu não quero que você pense exatamente no milagre físico, pense no que acontece no sentido desse homem ter a sua dignidade, a sua humanidade devolvida, restituída. Isso é incrível. Isso é incrível. Quem que fez isso? Jesus. Por meio de quem? Por meio de gente pecadora, como eu e como você. Tem muita gente que vive perto de você uma vida miserável. Você sabia disso? O escritor da Idade Média, Dante Alighieri, disse certa vez que inferno não é um lugar físico. Inferno é quando a gente perde esperança. Ele diz em um dos seus livros que alguém tem uma visão do lugar onde seria o inferno. E quando chega lá, não tem muro, não tem portão, não tem nada. Só tem uma faixa, um portal onde está escrito: perdei, ó vós que entrai toda a esperança. Perdei, ó vós que entrai toda a esperança. Então, viver uma vida de desesperança hoje, vivos, já é desfrutar negativamente da realidade do que seria o inferno na mente de Dante Alighieri. Tem muita gente que nos cerca, muitos amigos, familiares nossos que vivem uma vida terrível. Talvez essa seja a sua realidade. E se for, a essência dos céus está aqui nessa manhã para trazer para a sua história sentido e significado. Não para que você fique obeso de tanta coisa boa, mas para que você compartilhe. Para que daquilo que você tem recebido, você entregue de graça para os seus amigos e para os familiares. Versículo 9 e 10. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Guarde isso. Quando nós nos damos conta da influência que podemos ter na vida das pessoas que nos cercam, uma verdadeira revolução pode acontecer. Uma verdadeira revolução pode acontecer. A Bíblia nunca teve a intenção de dizer que Pedro, Tiago e João eram pessoas perfeitas. Negativo. Não eram. Assim como eu, assim como você. Se eles foram usados por Deus para devolver dignidade e humanidade para aquele aleijado, eu e você também podemos ser. Eu quero que você entenda uma coisa, já para concluir. Esse é o diagrama da grande história. Essa é a imagem de toda a sabedoria bíblica. Esse primeiro símbolo significa que Deus forma, Deus cria, Deus forma. E tudo que Deus faz é bom. Deus fez você bom. Deus fez você ajustado. Deus fez você equilibrado. Deus fez você com todas as suas faculdades mentais, físicas, espirituais, 100%. Deus forma. Esse segundo símbolo é o pecado. O pecado, ele nos deforma. O pecado nos destrói. O pecado faz de mim ser uma aberração daquilo de quem eu deveria ser. O pecado deforma você. O pecado faz com que você não se pareça mais com o seu Criador. O pecado faz com que você se pareça uma pessoa que sofre, que agoniza, e os seus amigos, os seus familiares também. Por quê? Porque o pecado, ele é uma realidade que alcança todos nós. O pecado não é uma coisa que eu e você cometemos um dia ou outro. O pecado é uma condição. Nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. É isso que a sabedoria bíblica conta a nosso respeito. O pecado deforma. Mas a cruz fala de um Jesus que transforma. Se Deus forma, se o pecado deforma, Jesus transforma. Se nessa manhã a sua realidade é a realidade do aleijado,
Se você precisa de Jesus Cristo para você levantar e andar, a boa notícia para você é que Jesus transforma. E essa boa notícia não é só para você, é para os seus amigos, é para os seus familiares, é para os seus colegas de trabalho, desde que você entenda o potencial revolucionário que você tem de influenciar as pessoas que estão ao seu redor. E o outro ato da história é o ato que eu e você estamos, aquele ato em destaque. É a missão da igreja. Pedro e João compartilhando daquilo que eles têm. Carlos, você, todos nós compartilhando daquilo que nós temos recebido de graça do nosso Deus. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu quero compartilhar com você, para você refletir, para você levar para casa algumas coisas. Primeiro, saia do ritmo da velha religiosidade e compartilhe intencionalmente daquilo que você tem recebido. Você tem 30 anos de comunidade cristã, compartilhe intencionalmente daquilo que você tem recebido. Você tem 30 meses de comunidade cristã, compartilhe intencionalmente daquilo que você tem recebido. Você tem 30 dias, você tem 30 minutos, só aqui, esse espaço de tempo, dentro de uma comunidade cristã, compartilhe de quem você tem recebido, a respeito do Espírito Santo, a respeito de Jesus, a respeito dessa nova humanidade, dessa vida normal que nós podemos ter de volta. 2, deixe com que sua história de falhas e recomeço a partir da graça sirva de referência para seus amigos. Não tenha vergonha de contar a respeito das coisas erradas, das suas falhas, dos seus problemas para os seus amigos e familiares, porque é justamente isso que conecta. Se eu disser para vocês que eu sou uma pessoa perfeita, que eu acordo cedinho, que eu tenho uma vida assim de exercícios físicos até às 7 da manhã, depois eu começo o meu dia e eu sou um pai perfeito, um marido perfeito, se vocês acreditarem, vocês podem até ficar impressionados. Mas provavelmente a gente não se conecte, porque talvez essa não seja a sua história. Agora, se eu contar para vocês que eu perco a paciência com meu filho, se eu contar para vocês que eu, de vez em quando, discuto com a minha esposa e a gente fica um tempo sem conversar, se eu contar para vocês que de vez em quando eu quero matar alguém no trânsito, assim, no semáforo, aí talvez você se identifique comigo. Não tenha medo de contar as suas falhas, porque não é a respeito de nós, é a respeito do que Deus está fazendo a partir de nós. E 3, lembre-se de que somente Jesus pode devolver à humanidade aqueles que sofrem. Somente Jesus pode devolver à humanidade. Gente, eu não estou falando aqui de uma religião, eu não estou falando da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação, eu não estou falando do Ático, a nossa comunidade local, eu estou falando de Jesus. Somente Jesus pode devolver a humanidade para você, para os seus amigos e para os seus familiares. Mas por que Jesus, Carlos? Por que Jesus e não Maomé? Por que Jesus e não Buda? Por que Jesus e não fulano e não Beltrano? Porque Jesus, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou 3 dias depois. Jesus ressuscitou. Jesus, ele está vivo e assentado à destra do Pai, à direita do Deus Criador. A sabedoria bíblica nos conta que ele não ficou morto, ele não ficou prostrado. É por isso que nós cremos que Jesus não é apenas um ser humano, um grande líder. Ele não é apenas mais um, mas ele é o próprio Deus encarnado, porque ele morreu na cruz por meus e seus pecados. E o que diz que o sacrifício dele foi aceito por Deus é que ele ressuscitou 3 dias depois. Ele está vivo. Jesus está vivo. E é a respeito desse Jesus que devolve a humanidade que nós temos que desenvolver a nossa espiritualidade e compartilhar, influenciar intencionalmente as pessoas que estão ao nosso redor. Com histórias perfeitas? Não. Com as nossas histórias, sejam elas como elas sejam. Sejam elas como elas sejam. E Jesus vai fazer com que as pessoas andem novamente, com que as pessoas voltem a sorrir, com que seus amigos e familiares voltem a acreditar que a vida é bonita,
que faz sentido viver, que faz sentido sonhar, que faz sentido investir na vida do outro. Quero convidar você a fechar os seus olhos, gostaria de orar. Deus de graça, nós somos pessoas falhas, nós somos pecadores. A nossa história é a história de pessoas que compartilham mais da religião, mais da denominação, mais de um jeito estranho de viver do que de fato da sua essência, de quem o Senhor é. Mas nesta manhã, Deus, assim como Pedro, assim como João, foram cheios do seu Espírito e puderam posteriormente compartilhar a respeito de uma nova influência, nessa manhã eu peço que o seu Espírito Santo nos encha. Eu peço que o seu Espírito Santo faça algo diferente aqui. Eu peço, Deus, que o seu Espírito Santo nos convença de que de fato somos falhos, mas que temos uma história de uma transformação que está acontecendo que merece ser compartilhada, para que nossos amigos voltem a andar, para que nossos familiares voltem a saltar de alegria, para que nossos colegas de trabalho voltem a sonhar com um amanhã diferente. Por favor, Pai, faz isso hoje, nessa manhã. Faz algo em nós, mas também a partir de nós. Por favor, Deus, nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém.